identificando aqui as pessoas que forem entrando, que a nossa ideia hoje vamos começar um pouco mais cedo, né? Hoje começamos um pouco mais cedo por conta de um compromisso específico no horário da live. Então, vamos começar mais cedo, compartilhar aqui com as pessoas que sempre nos acompanham o conteúdo e falar com vocês sobre algo muito, muito importante, que é esse assunto que nós tratamos quando nós falamos sobre pais, ou falamos cedo, compartilhar aqui quando nós falamos para os homens. Então há essa percepção de preocupação que muitos têm com relação a como conduzir, como relacionar bem com seus filhos, como conduzir um bom relacionamento, o que fazer com a esposa em determinadas situações. Então, quando nós sentamos para conversar, esse nosso bate-papo é como se fosse um bate-papo de homens. Quando homens estão sentados, homens estão conversando e falando sobre aqueles assuntos mais diversos, falando sobre aqueles assuntos mais, às vezes até assuntos pertinentes sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre os desafios. E aqui fica um espaço justamente para isso, um convite para que você possa participar de alguma forma e contribuir. Deixa eu ver aqui então, convite, não foi, vamos ver pessoal, vou apertar o botão aqui, vamos ver como que é esse convite aqui para participar, vamos ver como é que é. Teve um irmão que mandou uma mensagem aqui, se eu apertar convidar, o que vai acontecer? Não sei. Mas para você que chegou aí, seja bem-vindo, Deus abençoe. Convide para aderir, não sei como que faz o convite, tá? Mas depois eu aprendo e convido vocês a participarem comigo aqui também. Então, esse é o ambiente para a gente conversar, para falar sabe aquele bate-papo que você tem, não na mesa de bar, não na mesa de boteco, mas aquele bate-papo que você tem com amigos, mas que são homens, que só eles conseguem entender as dores que você tem. Então, essa é a oportunidade, esse é o momento para você bater papo e curtir com trocar essas informações. E do lado de cá tem eu, homem, pai, casado há 20 anos e psicanalista. Então, além de psicanalista, treinador comportamental, master trainer em PNL, hipnoterapeuta, coach sistêmico, ou seja, é uma excelente oportunidade para dividirmos algumas preocupações que nós temos durante o dia. E às vezes você não sabe com quem conversar. O homem tem muito disso. O homem tem muito disso de com quem ele vai conversar, com quem ele vai falar, quem são as pessoas com quem ele vai se abrir. E tá tudo bem. Aqui esse espaço é justamente para isso, é para você comentar, perguntar, tirar dúvidas. E aí nesse intervalo nós vamos conversando. Mas existe sim uma orientação. E a orientação da live de hoje é para falar sobre como você está lidando com os seus filhos. Porque existe uma marca que ficará e acompanhará os seus filhos pelo resto da vida deles. E aquilo que você faz nos primeiros 5 a 6 anos de vida do seu filho é o que registrará na memória inconsciente dele para o resto da vida. Então, costuma-se dizer que a estrutura psíquica de um ser humano é formado até os seus primeiros 6 anos de idade. Então, nesses 6 anos, o pai tem uma importância muito grande. Mas alguém fala assim, mas e a mãe? A mãe não tem? Claro que a mãe também tem. Mas entenda que o pai é a referência do homem. O pai é o que
representa o comportamento masculino. E o que isso significa? Significa que todo relacionamento familiar heterossexual será composto de uma mulher e de um homem. E quando a criança consegue entender o papel do homem, provedor, o homem responsável, o homem atencioso, o homem que consegue dar amor, atenção, cuidado, carinho, protege a mulher. Tanto a criança menino quanto a criança menina consegue olhar para aquilo e falar: é assim que é um homem. E se o homem consegue se posicionar como homem dentro da sua casa, ele faz com que a mulher fique no lugar dela, que é o lugar da mulher. E antes que alguém diga que é uma fala machista, eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo que quando o homem sai do lugar dele, ou melhor, quando o homem não se posiciona como homem e a mulher sai do lugar dela para ocupar o lugar do homem, ela não consegue ocupar o lugar de um homem, mas o lugar dela de mulher fica vazio. Seja bem-vindo, Digão, Deus abençoe, obrigado por estar aqui participando conosco. Então, essa posição do homem, ela precisa ser muito bem definida, ela precisa ser muito bem marcada. Quais são as minhas obrigações, quais são as minhas tarefas e atividades para que a mulher consiga fazer a parte dela. E existem muitos relacionamentos exatamente vivendo essa dificuldade, que o homem não consegue se posicionar como homem, e a mulher, percebendo a fragilidade do homem, ela vai e ela meio que se posiciona no lugar do homem. Aí ele se acomoda. Não estou dizendo que a culpa é da mulher, por favor. Ele se acomoda, ele vê que alguém está fazendo, ele vai lá e fica em paz. E aí nós temos um lar totalmente desestruturado, onde o homem não faz o papel dele de homem, e a mulher não consegue fazer o papel do homem. E ela deixa o papel dela de mulher vago. Tudo errado, né? Então a nossa preocupação é sempre em preservar os papéis que cada um exerce dentro da família. E aí quando esse homem, vamos buscar aqui a orientação da nossa fala de hoje. Quando esse homem se posiciona como homem, ele começa a passar uma orientação, uma direção, um comportamento para essa mulher. Perdão, para essa criança. E olha só a primeira pergunta para reflexão. A pergunta não é se você está ensinando os seus filhos. A pergunta é: o que você está ensinando para os seus filhos? E não é sobre a sua fala. A sua fala, ela é muito importante. Se nós observarmos o processo de comunicação, e eu não me lembrarei agora quem foi o precursor desta teoria, mas o processo de comunicação ocorre quando o emissor emite uma mensagem para o receptor através de um canal. Mas o processo de comunicação ele ocorre da seguinte forma: 38% do processo de comunicação ele é entonação. Deixa eu pegar o cálculo aqui de novo que me falhou. 55% são gestos, 38% é entonação e 23% ou 22%? Deixa eu fazer a conta aqui que agora me falhou. Pera aí, vou abrir uma calculadora aqui. Ai, Senhor. Na hora que eu vou falar eu não lembrei. Vamos lá. Se 55% de 100, né? 100. 55% são gestos. 38% é entonação. 7. Pronto. 7, 38, 55. Olha só que interessante. Apenas
7% da comunicação refere-se à palavra. A palavra. Eu, Emanuel, sou psicanalista. Estas palavras representam apenas 7% da comunicação. 38% da comunicação, ela é entonação. Então, olha, lembra, talvez você vá se recordar daquela brincadeira. Vamos anotar aqui. Vamos anotar. Ó, é 7% palavra, 38% entonação e 50% e 55% gestos. Tá aí. Tá escrito para vocês aí a composição da comunicação. 7, 38, 55. Então, apenas 7% é a palavra, 38% é gesto. E eu dizia o seguinte, existe um meme, uma brincadeira que circula pela internet, nas redes sociais, quando alguém fala assim, pergunta para a mulher, posso sair de casa? E a mulher fala, vai. A palavra dela está sendo o quê? Vai. 7%. Mas a entonação dela, vai. Esse vai diz muito mais do que a palavra que é 7%. E aí ele pergunta assim, pode ir mesmo? Aí ela complementa os 38% do gesto com mais 38% da entonação, com mais 55% de gesto. Ela fala assim, ó, vai, vai, pode ir. A palavra está dizendo o quê? Pode ir. Mas o gesto e a entonação fala totalmente o contrário. Então, quando o homem tem quando o ser humano, né, começa a ter essa percepção, a palavra representa apenas 7%. 93% do processo de comunicação, ele é não verbal, ou seja, não tem palavra. É entonação e gestos. Entonação é o como você está dizendo. E gesto é a referência que você faz. Positivo, negativo, ou aquele gesto que mostra dúvida, desconforto, interesse, estou pensativo, desaprovação. Então é importante acompanhar o processo de comunicação não verbal para que você consiga concluir e ter o entendimento do que está sendo dito. Então você hoje, pai, começa a observar os seus filhos, você começa a pensar qual é o tipo de mensagem que eu estou passando para eles. O que é que eu estou ensinando? Não é a fala, filho, você tem que acordar cedo todo dia, mas você mesmo não está acordando. Você mesmo não está fazendo aquilo. Então, quando você passa a observar qual é a mensagem, qual é o comportamento que você está passando para os seus filhos, a pergunta não é o que você está falando, é o que você está fazendo dentro de casa. Como você está tratando a sua esposa, como você está tratando a mãe dos seus filhos, como você tem pedido para que as coisas sejam feitas, você está dando ordem, você está delegando, como é que você está fazendo? Você tem paciência? Seu filho acorda, qual é o primeiro comportamento que você tem? Você vai abraçá-lo, dizer palavras para ele de afirmação, eu te amo, Jesus te ama, você ora com ele. O que é que representa para você esse momento em que seu filho acorda? Está vivo, mais um dia de vida. Parabéns, você é pai por mais um dia, porque seu filho está ali. E agora você tem responsabilidades, agora você tem cuidado, agora você tem obrigações.
Luiz, seja bem-vindo. Luiz, está mandando mensagem aqui pelo TikTok. Seja bem-vindo. Fique à vontade, participem, mandem perguntas. Terei o maior prazer em compartilhar com vocês aqui alguns pontos. Então, esse pai, quando acorda, ele tem que ter a percepção de como é que ele vai receber esse filho. E se são 2 filhos, ele recebe todos do mesmo jeito? Ou quando os filhos acordam, ele já não está mais em casa? Já saiu para trabalhar? E aí quando ele volta, quando ele tem contato com essa criança, qual é o comportamento dele? Como você está se comportando quando você encontra com seu filho? Entende as perguntas? E quando esse fluxo começa a rodar, fica mais fácil ter essa percepção. Todo dia é um ciclo, todo dia é uma nova oportunidade. Se ontem você não conseguiu fazer tudo o que você quis, hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. No trabalho, fazer diferente na vida dos seus filhos, da sua família e fazer diferente também na sua vida. Os desafios que você não conseguiu superar, você pode enfrentar e tentar superá-los no dia seguinte. Basta ter organização, compromisso, foco, deixar as atividades todas planejadas, preparadas, prontas para a execução, abrir a cabeça para novos aprendizados. Existem pessoas que acreditam que sabem de tudo. Já falei isso para vocês de outras vezes. Para todo ponto de vista, para toda circunstância, existem 360 graus. Cada grau desse representa um ponto de vista. Então, quando eu falo para vocês que existem 360 pontos de vista para cada atividade, eu estou querendo dizer o quê? Que quem está nesse ponto aqui tem uma visão. À medida que ele vai circulando, ele vai ganhando pontos de vista diferentes, ângulos diferentes. Então, sobre um mesmo evento, sobre a mesma possibilidade, existem 360 pontos de vista diferentes. Oi, Kelly, seja bem-vinda, Deus abençoe, prima. Que bom que você está aqui conosco. Então, são 360 possibilidades. Diante de um mesmo evento, nós temos 360 possibilidades de resolver. Ontem não deu certo. Ontem foi algo que faltou, precisou de algo mais. Hoje você pode resolver. Se você se preparar, se você se organizar, se você se ajustar, existe a possibilidade de você resolver no dia de hoje. Nós somos seres em constante evolução. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que você é um ser em constante evolução? E quando você pensa assim, você consegue verificar que sempre é uma oportunidade para você fazer melhor. E é por isso que eu digo nos meus treinamentos, por isso que eu falo nas palestras, e falo aqui também para você, dê o seu melhor todos os dias. Não faz sentido você agir de forma diferente. Dê o seu melhor todos os dias. É a máxima expressão de que você alcançará o resultado que você quer. E aqui nós não falaremos sobre Deus, religião, tá bom? Cada um tem a sua, eu tenho a minha também, acredito no Deus, mas aqui o nosso campo é para falar mais sobre a ciência, como a psicanálise, como as ferramentas que são ofertadas, como hipnoterapia, programação neurolinguística, podem associar e auxiliar no seu desenvolvimento. Eu queria falar sobre religião. Então vamos para um outro espaço. Ok? Para não carregar justamente as ideologias, carregar as bandeiras, carregar exatamente as crenças. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, Não vamos falar sobre isso. Mas creia numa força maior, creia num Deus que possa lhe auxiliar quando você estiver com dificuldades. Amém? E
Então nós podemos ser melhor, nós podemos fazer melhor. E eu falo isso todos os dias. Dê o seu melhor. Então a pergunta para você hoje é: você está dando o seu melhor hoje? Você já deu o seu melhor? Ou ainda tem oportunidade para você dar o seu melhor hoje? E aonde que você dará o seu melhor? Com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua crença, nos exercícios físicos. Está fazendo academia? Está treinando o corpo? Está indo para a escola? Está lendo livro? Está treinando a sua mente? E aí, como é que você está recarregando a sua bateria espiritual? Qual é a crença que está ali renovando todos os dias? Kelly está dizendo aqui que hoje já deu o melhor dela. Muito bom, Kelly. E é importante dar o melhor todos os dias da sua vida. Em tudo que você fizer. Se você parar para pensar, tudo que você faz com meio esforço, não vai colher bons resultados. Perdão, não vai colher os melhores resultados. Eles podem ser bons para aquele esforço que você fez. É a lei da proporção. Lembra? Você estudou isso em matemática? É proporção. Se você se esforça pouco, o resultado é proporcional ao quanto você se esforçou. Se você se esforça muito e do jeito certo, isso é muito importante entender. Se esforçar muito e do jeito certo, mas como é que eu vou encontrar o jeito certo? É aí que está a oportunidade de você relacionar-se com pessoas, perguntar, conversar, explorar. Existem pessoas que já percorreram o caminho que você está percorrendo. Acredite nisso. A Kelly está comentando aqui que não foi fácil, mas ela conseguiu. Ela tem dificuldade porque ela se considera perfeccionista. Ok. Quando ela diz que ela é perfeccionista, é uma pessoa que não pode errar. Então, isso pode estar associado a um passado que tem algum erro envolvido. E todas as vezes que você associa a esse erro, você se lembra daquele cenário passado, os gatilhos, os sentimentos todos envolvidos quando você presenciou ou vivenciou uma fase de erro, você não quer voltar para aquilo de novo. Então, é uma pessoa numa fase adulta que vive tentando acertar para não passar pelos mesmos erros que passou no passado. E tem que entender, Kelly, que o errar faz parte do aprendizado. Eu lhe direi algo, eu vou até escrever aqui. Não existe derrotas. Não existe derrotas. Existe aprendizado. Então, quem busca a perfeição está sempre buscando fugir do erro. Mas nós não somos perfeitos e nem o seremos. Porque a perfeição é a ausência da possibilidade de melhora. Presta atenção no que eu estou dizendo. A perfeição é a ausência da possibilidade de melhora. É aquilo que está pronto e acabado, que não precisa mais sofrer modificação. E nós, seres humanos, não somos assim prontos e acabados. Nós estamos em constante evolução. O que você pode fazer? É entregar o melhor que você puder, dentro do prazo e dos recursos que você tem, para aquela situação. O melhor que você puder, sempre. Não é o melhor do mundo, não é o melhor entre todos. É o melhor que você pode entregar. E aí quando você consegue entregar isso, amém. Durante essa entrega, houve uma oportunidade de melhoria. Volta para essa frase que eu escrevi aqui. Não existe fracassos e derrotas. Existe aprendizado.
Albert Einstein, um grande amigo meu de infância, ele dizia o seguinte: uma mente que se abre para novas ideias e possibilidades jamais retorna para o tamanho original. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? Quando você abrir a sua mente para entender que existe possibilidade de fazer diferente, ou que existe a possibilidade de não conseguir entregar o melhor de todos, mas será o seu melhor, e aí você entender que alguém fez melhor que você não perdeu, você aprendeu. Agora, enquanto você estiver entregando o melhor que todos, parabéns, tá tudo bem, mas não se frustre, não venha com sentimentos negativos se algum dia alguém entregar algo melhor que você. É uma grande e rica oportunidade de você aprender. Então, diante desse cenário, você abre a sua cabeça, você cria possibilidades, porque eu acabei de dizer que existem 360 possibilidades para resolver algo, e às vezes nós temos uma. Quando pensamos muito, pensamos em duas, e como somos mega expert no assunto, nós pensamos em 3, plano A, plano B e plano C. Ainda tem 357 possibilidades para você fazer. Qual que é a melhor? É só aplicando para saber. Não existe a melhor de todas, existe a mais adequada para aquele momento. A Kelly mandou mensagem aqui, vamos lá. Ela dizendo que sim, ela sofre disso, que alívio, eu vou aplicar no meu convívio, meu interior. Isso mesmo, Aí eu já usarei a frase de um outro grande amigo meu de infância, que é Jung, que dizia que enquanto o ser humano não trouxer para o consciente aquilo que é inconsciente, esse inconsciente é que vai conduzir a vida do ser humano, desse ser humano. Então agora você começa a trazer para a consciência, a percepção, quando você estiver atuando de forma perfeccionista. Você fala, opa, eu não preciso ser perfeita, eu preciso dar o meu melhor e usarei todos os recursos que tenho para entregar o meu melhor dentro do prazo que é esperado que eu entregue. E aí, tá tudo bem. Entregou. Se foi o melhor, parabéns, receba os elogios. Se não foi o melhor, aprenda como fazer melhor. E tá tudo bem. Ok? Então, agora vamos trazer esse exemplo que a Kelly trouxe agora para os filhos. E aí eu vejo pais e mães, principalmente os primeiros, os de primeira viagem. Filho não pode adoecer, filho não pode pegar gripe, filho não pode pisar, colocar o pé no chão, filho não pode pegar objeto do chão e colocar na boca. É uma proteção tamanha que a criança... Isso é biologia, tá? É uma tamanha proteção que a criança não consegue desenvolver o mecanismo de defesa contra essas bactérias. Por quê? Porque nunca foi injetado e o nosso corpo é preparado para isso. Em pequenas quantidades, quando o nosso corpo recebe essa carga, ele automaticamente ativa os mecanismos de defesa para poder eliminar aquele vírus, aquela bactéria. Isso é do nosso organismo. Quando nós não somos estimulados a isso, aí a criança não tem o desenvolvimento da imunidade. Aí ela chega a uma certa idade que quando ela recebe as bactérias, ela é atacada de forma agressiva. Então existem pais que ficam buscando ser perfeitos nessa composição de não deixar pegar bicho do chão, comer comida do chão, colocar o pé no chão. Se o vento está batendo lá no CPA, aqui na nossa cidade, né? Está batendo lá no CPA, a pessoa já está aqui no Cochipó, já colocando o agasalho, o clima nem chegou para cá e já está buscando
proteger, agasalhar a criança. Amanhã vai amanhecer frio, hoje está quente, Cuiabá é quente, né? Vocês sabem. Amanhã vai amanhecer frio, a criança já dorme de casaco, touca, luva, meia, enfim. Então vamos lá. Essa busca pela perfeição, a pergunta que fica é, toda essa busca por perfeição, às vezes ela também está associada à parte financeira, principalmente para o homem, ok? E aí o homem tenta buscar de todas as formas, trabalhar mais, entregar mais benefícios para dentro de casa, encher a geladeira, dar videogame, dar televisão, dar Netflix, celular, vai enchendo de coisas, até mesmo para a criança não sair de casa, até mesmo para a criança não ter outras experiências com outras amizades, que hoje em dia está bem desafiador, vamos dizer a verdade. Relacionamentos hoje está bem desafiador. Para quem tem filho, esse processo que eu estou contando para vocês é fruto de consultórios e de uma realidade bem onde as famílias estão destruídas. Pais trabalhando em excesso, mães também saindo para trabalhar e crianças sem a orientação e acompanhamento dos pais, pai e mãe. E aí a criança começa a desenvolver comportamentos diferentes daquilo que o pai e a mãe esperam. Gírias, palavrões, comportamentos, mentiras, tentar passar perna no outro, tentar enganar pessoas, enganar o irmãozinho mais novo. Tudo isso é fruto da convivência, mas ela só é desenvolvida quando não há... Não, desenvolvida não. Ela só é encorajada, fortalecida, quando não há a presença da família. E aí que eu volto a reforçar de novo. Você que é pai, você que é mãe, principalmente, mãe e pai de crianças até 6 anos de idade. Se você tem filho até 6 anos de idade, então é uma excelente oportunidade para você prestar atenção no que eu estou lhe dizendo. Cuide do seu filho, seja presente, não é encher a criança de presente, é ser presente na vida da criança. Então, é chegar cansado do trabalho, chegar irritado, não conversa com a esposa, não conversa com a criança, nunca pede desculpa por alguma coisa que aconteceu, nunca fala sobre o seu sentimento de estar cansado, de estar preocupado, de no trabalho algumas coisas ter acontecido e ele não consegue encontrar respostas ou soluções para aquilo. Essa falta de diálogo, talvez especificamente agora sobre os homens, faz com que o homem ele comece a ficar sobrecarregado. E o que você acha que acontecerá quando ele fica sobrecarregado? Mais cedo ou mais tarde, ele terá que descarregar, seria a melhor palavra, essa carga dele em alguém. E aí pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o funcionário, pode ser o irmão, pode ser o primo, pode ser um amigo ou um desconhecido, ou como os muitos fazem, drenam isso no trânsito, numa fechada, numa buzinada, num palavrão que ofende a outra pessoa, mas na verdade ele só está querendo colocar toda aquela frustração que ele tem dentro da cabeça para fora. Só que o seu filho está acompanhando isso. O seu filho está acompanhando, o seu filho está vendo e acompanhando o seu comportamento. E você acha que ele vai fazer o quê? Vai copiar o mesmo jeito que você tem. Você papai, você mamãe. O seu filho vai copiar exatamente o mesmo comportamento que você tem. Se você dialoga, se você conversa, seus filhos vão conversar. Se você não faz isso, os seus filhos farão a mesma coisa que você. Por quê? Porque o fruto não cai longe do pé.
É muito desafiador o seu filho ter um comportamento muito diferente de você, nascendo e sendo criado por você no ambiente onde você educou seu filho. É muito desafiador. Na fase do infante, poderia ousar dizer que é impossível ele ser diferente, se não houver estímulo externo, claro. Escola, avós ou outras pessoas estimulando comportamentos diferentes. Poderia dizer que é impossível. Mas quando existe o estímulo externo, que seria a escola, um amigo, um namorado, mas já numa idade um pouco mais avançada, tá? Estamos falando aí acima dos 14, 15 anos. Uma avó, um parente, que começa aí falando, mas entenda que ele está recebendo estímulos externos do ambiente onde ele conviveu. Papai com mamãe naquela casa, onde não havia diálogo, não havia abertura de sentimentos, não havia pedido desculpa, não havia... o pai chegava sempre irritado em casa. Então ele vai copiar aquele comportamento. E está tudo bem que seja assim. Por isso que a pergunta é: qual a marca que você está deixando aos seus filhos? Observe. Essa marca não é tanto a palavra, que eu já expliquei isso no início da nossa live. A marca que você deixa não é muito as suas palavras, mas, primeiro, como você diz essas palavras e, principalmente, o comportamento que você tem dentro de casa. O seu comportamento falará muito mais do que os 7% da sua palavra. O seu comportamento representa 93% da mensagem que chega. Faz sentido isso para você? Então observa. Estamos chegando no final do expediente, né? Agora já são 18h38. Finalzinho do expediente. Para alguns, para outros já está encerrando, para outros já saíram. Daqui até o momento que você vai encontrar com seus filhos, sua família. Perceba como é que você está em... Perceba a emoção, os sentimentos que você está levando para encontrar a sua família agora. Faz esse teste. Faça esse teste agora. Se você ainda não encontrou sua família, e principalmente seus filhos, escreva aqui agora nos comentários qual é o sentimento que você está levando para encontrar com eles. Tem gente que vai escrever alegria, tem gente que vai escrever saudade. Escreva qual é o tipo de sentimento que você levará para encontrar com seus filhos e a sua família hoje. Está saindo do trabalho, ainda vou sair daqui, ainda vou para a escola, vou estudar. Amém, vai estudar. Mas lembra, a hora que você sair da escola e que você for para sua casa, qual é o sentimento que você levará para encontrar com eles? Essa resposta é esclarecedora. Se você conseguir responder isso com clareza, você começa a perceber não vamos criticar, não estamos aqui criticando. Estamos aqui falando exatamente, se você consegue perceber com clareza o sentimento que você leva e percebe que não é um sentimento saudável, é a oportunidade que você tem de melhorar, mudar o seu estado interno para chegar em casa e conseguir entregar o seu melhor. E nós não estamos falando aqui de, tem pessoas que falam assim, que o homem tem a capacidade de fingir. Não, nós estamos falando sobre fingir. Estamos falando sobre maturidade. Você entende que tem responsabilidades e desafios. Você entende isso, está claro. E entende que o seu dia hoje não foi muito produtivo. Mas a sua esposa e os seus filhos têm responsabilidade
sobre o seu dia não ter sido tão produtivo? Aí alguém diz assim, mas as minhas crianças atrasaram, a minha esposa enrolou, e o almoço não sei o quê, aí eu fui estressado. O estressado é você. O estressado é você que está levando. Quando o seu filho atrasa, entenda, ele é só uma criança. Será que a idade dele já desenvolveu a responsabilidade? Se você entregar R$100 na mão dele, ele tem a responsabilidade de poupar, investir, guardar, ou ele comprará a primeira coisa que ele gosta de brincar e comer? Isso é uma criança que não tem responsabilidade. O adolescente, o adulto que já passa a ter responsabilidade, ele começa a fazer as contas. O que é que eu preciso pagar? Quais são as obrigações que eu tenho? Aí tudo muda. Mas enquanto é criança, não exija a responsabilidade de uma criança enquanto ela é uma criança. Mas dê a ordem a ela. E aguarde a execução da ordem. Eu falava isso ontem na reunião. Existem mães e pais que dão a ordem para o filho, e aí eles saem e voltam esperando que o filho tenha executado aquela ordem. Não é assim às vezes. Ele é uma criança, se ele estiver assistindo televisão, ele vai continuar assistindo, se ele estiver brincando, ele vai querer continuar brincando. Então, deu a ordem, acompanhe a execução, peça foco, peça prioridade naquilo que está fazendo. Tome banho, vista a roupa, almoça, prepara o material da escola, apronta, vamos sair. E aí ele consegue executar a tarefa. Então, Live sobre hoje fala sobre isso. Observa como é que você está chegando em casa e tenta trazer para a consciência o sentimento que você leva quando vai para casa hoje. Se é um sentimento alegre, feliz, você compartilha com seus filhos. Se é um sentimento de frustração, raiva, ansiedade, depressão, qualquer outro sentimento ruim, procure entender esse sentimento antes de encontrar sua família. Porque na hora que você encontrar, é esse sentimento que você vai colocar para fora. Amém? Já dei o horário porque eu preciso ir para um outro compromisso agora. Então, dúvidas, perguntas e mais questionamentos, deixa a mensagem no perfil. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, venha. O link para entrar no chat, no grupo do WhatsApp, está no meu link na bio do Instagram e na bio do WhatsApp. Acesse lá o nosso grupo de homens e lá tem mensagens que estarei compartilhando com vocês sobre aulas e sobre conteúdos. Amém? Dê o seu melhor todos os dias. E hoje lembra, qual é o sentimento que você leva para encontrar a sua família hoje ao final do dia. Que Deus te abençoe e nos vemos na nossa próxima quinta-feira. Fique em paz.